Meus irmãos, vamos começar a nossa aula. Nós estamos falando dos meios de graça. Antes das férias, o reverendo parou. A última aula foi do reverendo Márcio, ele falou sobre a palavra. E nós vamos dar continuidade hoje falando sobre oração. E na semana que vem nós vamos falar sobre batismo. E aí o Anderson vai seguir depois falando sobre a ceia e outros meios de graça. Vamos fazer uma oração para iniciar. Eu vou pedir a Simone que faça uma oração ao nosso Deus nesse instante. Amém. Pai querido e amado, Senhor meu Deus, nós te damos graças, porque até o momento o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, cuidado daqueles que amamos, e o Senhor tem feito a sua vontade, Pai, sobre as nossas vidas, porque Tu és soberano, e isso é maravilhoso para nós, porque nós não sabemos, Senhor, o que fazer, sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo a nos guiar e a governar a nossa vida. É por isso, meu Pai, que neste momento eu te peço assim como salmista, Senhor, que o Senhor nos abra os olhos, Pai, para o entendimento da Tua palavra, para que possamos enxergar a Ti, enxergar a Tua vontade, enxergar o Teu querer e te conhecer mais, Pai. Porque assim será também a eternidade, conhecer-te mais ainda, porque será infinito e há tanto a saber, Senhor. Então, abre os olhos do nosso coração, da nossa mente, abre todo o nosso entendimento, Senhor, e conduz aqui o ensinamento que nos será dito, para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e nós possamos, Senhor, estar cada vez mais próximos a Ti e preparados para Te conhecer na eternidade também. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que eu te peço e eu te agradeço, meu Senhor. Amém. O teólogo chamado Charles Hodge, ele disse que oração é conversar com Deus. Diz que uma pessoa que não sente necessidade de orar é totalmente destituída de religião. Não pode haver vida sem essa atividade. É o que Charles Hodge disse. Ou Sproul, que é um outro teólogo presbiteriano, disse que alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Ou seja, um cristão necessariamente ele vai ser uma pessoa de oração. Nós devemos admitir que orar, falar com Deus, é algo que muitas vezes nós negligenciamos e muitas vezes somos relaxados na nossa vida de oração. A correria do dia, as atividades acabam sufocando esses momentos a sós com Deus, de comunhão, de falar com Ele, de ouvi-lo por meio da sua palavra. Só que é algo que, como Sproul disse, não tem como ser um cristão se nós não orarmos. E nós precisamos lutar diariamente para que tenhamos uma vida de oração de mais qualidade, de mais momentos a sós com o Senhor. É interessante, irmãos, que quando nós analisamos os povos antigos, eles não tinham um relacionamento com os seus deuses como o povo de Israel tinha com o único e verdadeiro Deus. A ideia dos povos pagãos, os povos antigos, era de que Deus, os deuses deles, quaisquer que fossem, eles deveriam ter a ira deles apaziguada. Então, era um relacionamento de medo, era um relacionamento de apaziguar a ira do seu Deus, algo nesse sentido. Já o povo de Israel, desde quando o Senhor os chama, os toma para ser povo dele, o relacionamento é diferente. Você se lembrar, é só você se lembrar como Deus se relacionava com Abraão, com Moisés, com Davi e com tantos outros, né, que foram líderes do povo de Israel. E Deus sempre buscou ter um relacionamento de comunhão com o seu povo, não simplesmente um relacionamento em que o seu povo sacrificava, fazia cultos a ele para apaziguar a ira dele. Era um relacionamento, é um relacionamento, né, ainda hoje, em que nós podemos falar, certamente Deus nos ouve,
e nós podemos ouvir a Deus por meio da sua palavra. Então, orar não é só um dever do cristão, é um privilégio. E nós podemos ter essa certeza que Deus ouve as nossas orações. E uma das questões que mais nos chamam a atenção na Escritura Sagrada é que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ele orava ao Pai. Vamos abrir lá em Lucas 5,16. Depois eu vou pedir a Alessandra para abrir em João 11, 41, 43. Primeiro nós vamos ler Lucas 5,16. Depois a Alessandra vai ler João 11, 41 a 43. Olha só, Lucas 5,16. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Está falando de Jesus. Jesus, ele tinha essa característica de retirar-se para orar, para falar com o Pai. E ele é Deus. E mesmo assim, ele não deixava de dirigir a sua oração ao Pai, porque ele também é homem. Vamos ler João 11, 41 a 43. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Esse episódio é muito interessante porque Jesus Cristo não tinha necessidade, né, de fazer tudo aquilo, mas como ele mesmo disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve, Pai, mas é por causa da multidão que eu estou fazendo isso. Então, Jesus faz uma oração bem audível e clara diante da multidão e chama Lázaro para fora com o seu poder de ressuscitá-lo. Então, meus irmãos, Jesus, ele orava porque ele é homem, né? 100% Deus, 100% homem, como vocês já estudaram anteriormente. E ele orava também ensinando os seus discípulos como eles deveriam orar. E é interessante porque Jesus deixou ali a oração dominical como um modelo de oração mesmo. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 6 e nós vamos passar pelos pontos dessa oração. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, eu me lembro que quando eu fui para a igreja evangélica, eu achei esquisito eles fazendo a oração do Pai Nosso lá, porque eu achava que aquilo era coisa de católico, né? Tinha inventado aquilo e tal, mas na verdade não. Jesus usou essa oração como um modelo para os seus discípulos. Não é uma repetição, né, para se tornar algo repetitivo, como é no catolicismo romano, aquela repetição sem entendimento. Mas aqui nós temos diante de nós uma oração completa. E Jesus vai ensinar aos seus discípulos de modo que eles aprendessem a orar, exaltando a Deus, glorificando a Deus e apresentando as suas petições de maneira adequada. E aí Jesus, então, Lucas, capítulo 11, registra, né, que os discípulos pediram para que ele ensinasse para eles como eles deveriam orar. E aí Jesus vai ensinar, além do exemplo que ele já dava para os seus discípulos, né, sempre orando, eles pediram que Jesus ensinasse. E Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um dos discursos de Jesus do Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai acabar em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Então, Jesus está no monte com os seus discípulos e com a multidão, e Jesus vai ensinar essa oração aos seus discípulos. Essa oração, ela foi estudada ao longo do tempo, então tem muitos livros que a gente pode indicar para vocês depois, que estuda cada detalhe dessa oração. Hoje nós vamos passar aqui rapidamente sobre cada parte dela.
mas você pode aprofundar mais o estudo em cada parte dessa oração, lendo esses materiais. Basicamente, a oração dominical que Jesus ensina aos seus discípulos, ela é constituída de duas partes. A primeira parte está no verso 9, é uma invocação, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa falando do Pai, né? Exaltando ao Pai. E a segunda parte são 6 petições que Jesus vai fazer e que também nos servem de instrução nas nossas orações. Então, aqui nós já temos um caminho para as nossas orações, que primeiro é o caminho da exaltação a Deus. Depois nós apresentamos petições. Mesmo assim, as petições, a ordem das petições de Jesus aqui, começam com Deus também, depois partem para nós, porque Deus é o centro de todas as coisas, então as nossas orações precisam ser dirigidas primeiramente à glória dele. Mas vamos à primeira parte desta oração, que está no verso 9, o início do verso 9. Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus começa dizendo Pai, ele está dizendo num sentido redentor. O que eu quero dizer com isso? Abre lá em João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Vou pedir o Cláudio para ler para nós. João 1, 12. 1, 12. Isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso. Então, pai aqui não é em qualquer sentido ou num sentido básico de paternidade. A ideia aqui, quando Jesus fala Pai Nosso, ele está falando um sentido de redenção. E aí João 1,12 nos aponta esse caminho, né? Aqueles que creem no Senhor, então, eles têm ao Senhor como seu Pai. É bom lembrar que nós somos adotados em Cristo, né? Acho que a gente já estudou isso em algum momento aí na caminhada, ou se não estudou, vai estudar ainda. Mas nós fomos criados por Deus, mas por causa do pecado, nós só nos tornamos filhos em Cristo Jesus. Então, só pode fazer uma oração dessa, invocando o nome do Pai, aqueles que de fato creem no seu nome, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que são de fato cristãos, porque aqueles que não professam essa fé, eles não têm condição de chamar a Deus de Pai no sentido de salvação, de redenção. Então perceba que Jesus começa a oração focando a glória de Deus. Antes de nós começarmos a pensar em nós, em nossas próprias necessidades, nossas preocupações, nós devemos orar com esse interesse acerca do Senhor, da honra, da glória a Ele. E às vezes no desespero a gente começa a oração e termina a oração só falando de nós. Mas Deus conhece tudo, né? Tem até um livro muito sugestivo, né? Se Deus já sabe, por que orar? Depois a gente pode indicar para vocês também lá, quem quiser, dar uma lida. E aí o autor ele vai dar vários apontamentos lá, né? Mesmo Deus sabendo, nós precisamos orar. E um dos motivos é a glória de Deus. Com as nossas orações, nós devemos glorificar a Deus. As nossas orações também, elas não mudam, né? O plano de Deus, mas muda o nosso coração, muda a nossa vida. Então, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, é nós que estamos, de fato, sendo quebrantados, transformados. Deus não muda, e nem os seus planos. Quando Jesus Cristo fala, Pai nosso que estás nos céus, é uma referência à soberania e o poder de Deus. Porque a ideia é de que Deus, a ideia que vem desde o Antigo Testamento, que Deus, a sua morada é o céu. Essa é uma ideia judaica antiga e que acompanha o povo de Deus. Então, quando Jesus fala Pai nosso que estás nos céus, ele aponta para a soberania, para o poder de Deus e também para a disposição dele em ouvir. Imagina o seguinte, um Deus que está acima de tudo e todos, que mesmo assim decide, por sua misericórdia e graça, ouvir o seu povo, decide escutar as orações do seu povo, e ainda que sejam orações imperfeitas,
orações cheias de pecado, ele nos ouve, por causa de Cristo Jesus e por causa da obra do Espírito Santo, que intercede por nós, como diz a Escritura Sagrada. Lá em Isaías 61, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, essa é a ideia de Pai Nosso que estás nos céus. Tem outros textos que eu separei, mas eu vou mandar esse material para vocês lá, e aí depois vocês podem dar uma lida nesses textos, tá? A ideia do céu ser a morada de Deus, por isso que a oração inclui Pai Nosso que estás nos céus. Com a ideia de que Deus é soberano, de que Deus, mesmo estando acima de tudo e todos, ele ouve a oração do seu povo. O céu também vai nos chamar a atenção aqui para o fato de que nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra passará ainda, né, pela transformação, nós vamos ver isso lá nas últimas aulas, mas o fato é que nós somos peregrinos aqui, e a Escritura Sagrada deixa isso muito claro. Vamos abrir lá em Mateus 24, 25. Eu vou pedir alguém para ler aqui. Adriana Costa, se você puder ler para nós. Mateus 24, 35. Certo. Mateus 24. 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso. Esse céu e essa terra, como nós conhecemos, manchado pelo pecado, passará. Mas as palavras do Senhor não, tudo vai se cumprir. E a ideia é que tudo isso será renovado e nós estaremos nesse novo céu e nova terra renovados, como diz lá em Apocalipse 21, por exemplo. Mas a verdade é que nós somos peregrinos. Então, quando nós oramos, nós precisamos pensar nessas questões. A glória de Deus, a soberania de Deus, a exaltação do Senhor e a sua graça em nos ouvir. Tudo isso na primeira frase da oração. Pai nosso que estás no céu. E, além de tudo, ainda pensar na questão do céu. Né? O céu é onde nós iremos, onde estaremos com o Senhor. Né? O céu no sentido de novo céu e nova terra renovados depois da volta de Jesus. Então, tudo isso está incluso na nossa oração, isso deve estar também no nosso coração. Essa oração que Jesus ensina, ela nos mostra um caminho de uma oração não centrada no homem, mas centrada em Deus. E essa primeira frase já diz muito disso. Nós vamos avançar aqui, mas poderíamos falar mais dela, porque ela remete a muitas coisas, entre as quais nós falamos algumas aqui, que nos fazem pensar em como Deus deve ser glorificado quando nós oramos. E aí, depois dessa invocação, que é o Pai Nosso, que estás nos céus, a partir da segunda metade do verso 9 até o verso 13, nós temos 6 petições que o Senhor Jesus Cristo apresenta na sua oração. A primeira petição, o primeiro pedido de Jesus está na segunda parte do verso 9. Santificado seja o teu nome. A santidade, a santificação do nome de Deus. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 8. Vou pedir o Mauro para ler. E o Salmo 34, o verso 3. Eu vou pedir o senhor José Patus para ler. Apocalipse 4, 8 e o Salmo 34, verso 3. Beleza. Lê o 34, Salmo? Pode ler o Salmo 34, verso 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Certo. Este salmo é para mostrar para vocês que a petição de Jesus quanto à santidade do nome de Deus diz respeito a que o nome de Deus seja adorado, seja exaltado, seja honrado. É claro que nem todos farão isso. É claro que os homens zombam do nome de Deus, né?
mas aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, eles vão santificar o nome do Senhor, né, com as suas vidas, com a oração, com a caminhada cristã. O Apocalipse 4:8, que era o texto que o Mauro ia ler, diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estando cheio de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é, que há de vir. Meus irmãos, o nome no Antigo Testamento, na cultura oriental, né, de maneira geral, tem um significado muito importante. Não é igual a gente escolhendo o nome porque achou bonito e tal, não. E até mesmo no contexto bíblico, o nome, muitas vezes, tinha a ver com aquilo que a pessoa seria mesmo, né? Ou com a situação do nascimento, coisas desse tipo. E o nome de Deus, né, ele é identificado com o próprio Deus. É por isso que santificado seja o teu nome. Porque ao exaltarmos, adorarmos, honrarmos ao nome de Deus, nós estamos fazendo isso com o próprio Deus. Nós estamos exaltando, adorando e honrando ao próprio Deus. Então, a primeira petição, ela diz respeito àqueles que são discípulos de Jesus santificarem o nome do Senhor. E o Salmo 34:3 é uma convocação para que, assim, o povo de Deus faça. Como nós sabemos, nem todas as pessoas vão crer em Jesus Cristo e vão santificar o nome dele. E cada um prestará contas em relação a como ele lidou com Deus, como ele viveu diante de Deus. E aqueles que blasfemam de Deus, blasfemam do seu nome, certamente receberão a justa paga. Então, a primeira petição tem a ver com o nome de Deus. A segunda petição, ela está no verso 10. A primeira frase do verso 10. Venha o teu reino. Jesus é rei e o reino já veio. Vocês se lembram dos evangelhos? Lá em Lucas, capítulo 17, verso 21, Jesus fala com as pessoas o seguinte: os fariseus interrogaram quando viria o reino de Deus. Aí Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, ou já está no vosso meio. Porque quem traz o reino de Deus é Jesus Cristo. Ele é o rei. Ele é o rei que traz o reinado de Deus ao mundo de maneira singular, de maneira efetiva. E aí nós precisamos nos lembrar o seguinte: as pessoas, elas estão ou no reino de Deus ou no reino do diabo. Só existem 2 reinos neste mundo. Vocês devem saber, né, que o diabo, ele sempre tentou usurpar esse reinado de Deus. Quando você vê Jesus lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, o que o diabo está fazendo ali? O diabo está querendo dizer que os reinos deste mundo são dele. Né, que tudo isso pertence a ele. Ele quer essa posição para ele. E assim, é fato que haverá aqueles que de fato seguirão ao reino de Satanás. Então, essa petição, venha o teu reino, não é no sentido de chegar o reino, porque o reino já veio com Jesus Cristo. E lógico que ele ainda será estabelecido finalmente quando o Senhor Jesus Cristo retornar, mas a ideia aqui de venha o teu reino é uma petição missionária. É um pedido para que o reino de Deus entre no coração dos homens que estão sob o reino das trevas. Pense o seguinte: cada um de nós aqui estávamos no reino das trevas antes de crermos em Cristo. Porque mesmo aquela pessoa que ela é uma pessoa, digamos assim, moralmente boa, uma pessoa que não faz nada contra a lei, etc. e tal,
essa pessoa relativamente que tem um status na sociedade de uma pessoa boa, né? Como se diz. Em relação à vida cristã, se ela não é um crente no Senhor Jesus Cristo, ela pertence ao reino das trevas, porque não existe meio termo, né? Ela pertence ao reino do diabo. Então, essa oração de Jesus, venha o teu reino, é para que o reino de Deus se estabeleça no coração daqueles que estão sob o domínio do reino das trevas. Como eu disse, cada um de nós pertencíamos ao reino das trevas e nem sabíamos. Mas a partir do momento que o Senhor transformou o nosso coração, nos deu vida, nos libertou da escravidão do pecado, e assim nós cremos no Senhor Jesus Cristo, então essa petição, ela se cumpriu na nossa vida. Nós já pertencemos ao reino. Pedro, quando escreve a sua carta, a sua primeira carta, ele escreve lá que nós somos nação santa, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo santo. Somos o povo que pertencemos ao reinado de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo transformou nossa vida e o Espírito Santo habita em nós. Então, nós pertencemos ao reino de Jesus. É isso que essa petição ela apresenta para nós. É importante você se lembrar que venha o teu reino, não que o reino virá ainda, o reino já veio, mas não no coração de todos ainda que precisam crer no Senhor Jesus. Então, dia após dia, o Senhor vai acrescentando pessoas ao seu reino. Só que essas pessoas, elas não estavam por aí vagando fora de nenhum reinado, elas estavam sob o domínio das trevas. E o Senhor as libertou para que pertencessem ao reino dele. Tudo bem até aqui? Podemos ir para a terceira petição? Eu tenho uma perguntinha. Pois não. Essa parte do venha o teu reino, ela tá ligada àquela expressão que geralmente usam do já, ainda não? Eu não Também. sei se tá, né? Porque já o reino... veio, mas ainda não se estabeleceu. Não, ele já se estabeleceu, mas ele não na sua plenitude, porque Jesus ainda não voltou, né? Então, é por isso que ainda, né, tem pessoas sendo retiradas do reino das trevas para o reino de Deus, que é a conversão, né? Então, o reino ele já veio, pessoas estão se convertendo, Deus está salvando os seus, porque quando Jesus voltar, aí é a consumação final. É o estabelecimento definitivo do reino, né? Para aí sim aqueles que são do reino desfrutar de tudo aquilo que tem no reino e aqueles que não são irem para a perdição eterna. Tem a ver sim, tá? Com o já e ainda não. Tá. E esse pedido missionário literalmente é um pedido de conversão dos corações. Para que eles venha o teu reino no coração dos homens. Converta para o certo, né? Tá. Venha o teu reino no coração dessas pessoas, né? Conversão. É claro que essa oração, como essa petição, como as outras, né, envolve essa principalmente, né? Envolve a ação missionária, né? É por isso que Jesus ensina a orar, mas ele manda os seus discípulos para pregar o reino de Deus, né? A ênfase era sempre nessa palavra, né? Vocês vão ir, vocês vão evangelizar. O que vocês vão falar? Vocês vão falar do reino de Deus, que o reino já chegou, né? Com o Messias, com o Salvador e tal. Então, essa proclamação, ela continua sendo muito válida. Aliás, continua muito válida não, né? Ela é válida. E se nós orarmos, venha o teu reino, então a gente está fazendo uma oração enganosa, né? Esse é um ponto importante, que quando você ora, você precisa prestar atenção no que você está orando, né? Ah, Senhor, converta os meus vizinhos, venha o teu reino no coração dos meus vizinhos. Ah, mas aí você não prega, você nem convida eles para um culto, nem fala de Jesus de maneira nenhuma, então fica difícil orar nesse sentido, né? Então nós precisamos orar, venha o teu reino, e precisamos proclamar as boas novas. Terceira petição é a continuação do verso 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma consequência natural e lógica das petições anteriores. A vontade de Deus ela é sempre feita.
E várias vezes Jesus orou para que a vontade do Pai fosse feita. A vontade de Jesus é a mesma do Pai. Está lá em João capítulo 6. Jesus deixa claro que ele e o Pai são um só. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, Jesus ele vai orar para que a vontade de Deus seja feita na terra e no céu. E isso é algo interessante, irmãos, porque se Jesus ele tem a mesma vontade do Pai e ele orou pela vontade do Pai, quanto mais nós não devemos fazê-lo? E por causa dos nossos pecados, nós tendemos sempre à nossa vontade. Quando a gente ora, geralmente, a gente não está pensando na vontade de Deus. Por quê? Deixa eu corrigir essa fala, né? Quando nós oramos, a gente corre o risco, nós somos tendenciosos a não pensar na vontade de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Senhor, cura o meu ente querido que está enfermo. Qual que é a nossa vontade ali? Que ele seja curado, obviamente. Só que se for da vontade de Deus que o nosso ente querido morra, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então é por isso que a gente não pode esquecer disso nas nossas orações. Senhor, eu quero muito que o Senhor cure um ente querido, mas eu sei que é a vontade do Senhor que será feita. E nós precisamos orar com confiança, porque a vontade do Senhor, como diz a Escritura, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é sempre a melhor vontade. A vontade do Senhor é sempre aquela que vai ser a melhor, mesmo que para nós não pareça ser. Então é importante nós orarmos nesse sentido que Jesus está ensinando aqui também. Senhor, que a tua vontade seja feita em qualquer situação e que nós compreendamos que a vontade dele realmente é feita sempre e ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre é fácil a gente compreender isso na nossa mente limitada, mas nós precisamos crer pela fé. Quarta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só, agora, na quarta petição, a gente tem alguma questão, uma ênfase mais nas nossas necessidades. Até aqui, a invocação, a primeira, a segunda e a terceira petição diz respeito à glória de Deus, ao louvor a Deus, à adoração a Deus. Então, isso diz muito para nós como que nós devemos orar, irmãos. Como que nós devemos falar com Deus. Então, é algo para a gente examinar as nossas próprias orações, né? A gente está orando mais pensando ali na glória de Deus, na adoração a Deus primeiramente, do que nas nossas necessidades. Porque tem lugar para tudo na oração. Tem esse momento para tudo. É por isso que quando você vê ali o culto, aproveitando, né? Falando um pouquinho dessa questão, a gente tem uma liturgia que é para quê? Para te conduzir em vários momentos de oração específica. Nós temos um momento de adoração, de gratidão, de confessar pecados, de interceder uns pelos outros. Então, a liturgia ela não é feita no culto para ser algo aleatório, né? Então, quando a gente pede alguém para orar, aí a gente fala, né? Eu quero pedir o irmão para fazer uma oração de confissão. Então, ali, naquele momento, você não vai... ela vai pedir perdão pelos pecados, ok, mas ela não vai pedir, Senhor, melhore a saúde do irmão. Não, isso é a intercessão pelos enfermos, né? Então, a gente precisa se lembrar dessas questões para que a gente não atropele as nossas orações e não deixe de exaltar a Deus quando nós formos orar. A quarta petição fala em relação a nós, a nossas necessidades. Jesus ensinou a pedir o necessário, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Cada dia. E aqui a gente vai ler 3 textos que precisam ser lidos aqui nesse momento. Eu vou passar para alguns irmãos lerem aqui para a gente ganhar tempo. Tá? Vamos lá. Simone, você vai ler Provérbios 30, 8 e 9. Natália, você consegue ler aí? Você vai ler Êxodo, capítulo 16, verso 4 e 5. Tá, só um minuto. Ok.
E o Ari, você vai ler Tiago, capítulo 4, verso 3. Olha só que interessante essa sequência de textos aí, para nos ajudar a pensar nas nossas necessidades e pedir ao Senhor com moderação. Vou ler Êxodo, capítulo... Desculpa. Êxodo 16, 4 a 5. Tá. Provérbios 38 e 9, né? Isso. Pode começar? Pode ler Provérbios 38 e 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Isso, muito bem. Então veja aí a oração de Provérbios, uma oração importante, pedirmos aquilo que é necessário, né, para a nossa vida. Êxodo 16, 4 a 5. Então disse ao Senhor a Moisés, eis que vós fareis chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherão, e será o dobro do que colhem cada dia. Muito bem. Esse episódio é interessante, né? Porque mais adiante o que vai acontecer? O povo vai, alguns, né, do povo, eles vão lá e vão colher no dia de sábado, que não era para colher, e aquilo vai dar bicho, porque o Senhor está ensinando para o seu povo, desde o início lá da caminhada no deserto, a confiar nele. Ele é o Deus provedor, é ele que sustenta. Então, ele dava diariamente o maná, com a forma didática de ensinar também para o seu povo, porque o seu povo poderia olhar e falar assim, isso aqui deu para comer hoje e amanhã. Aí Deus está falando, vai chover todo dia do céu. E na sexta-feira vai chover dobrado, para que você não colha no sábado, né? Para que você coma também no sábado. Então, Deus ele vai mostrar para o seu povo que é ele quem dá, né? E aí nós lembramos de outras passagens da Escritura, né? O Salmo 127 é muito claro nisso, né? Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalha-se, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, o Senhor é o Deus provedor, e essa oração nos ensina muito essa confiança no Senhor como aquele que provê. Claro, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, se mexer, tem que estudar, tem que se preparar, tem que correr atrás, né? Não vai ficar esperando cair também. O maná era só lá para o povo de Israel. Mas a ideia é o seguinte, você precisa confiar que ele é o provedor, é ele que vai abençoar para que você trabalhe, para que você se desenvolva, para que você tenha o sustento, o básico. Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Isso. Então é importante a gente saber pedir, ser moderado nas nossas petições com relação às nossas necessidades. Deus ele nunca prometeu para o seu povo que daria coisas para se regalarem, para esbanjarem. Não, ele prometeu suprir as necessidades. E certamente ele tem feito isso na vida do seu povo. Nós sabemos que sempre que tem um irmão em Cristo passando algum tipo de necessidade, a igreja está sempre pronta para ajudar. E eu acho esse negócio tão interessante que, por exemplo, se chegar, né, um cristão na porta da nossa igreja e falar, olha, eu estou precisando disso e tal, e não sei o que lá. É claro, né, até para o não cristão, mas eu estou enfatizando aqui a questão do cristão, né, aquele que sabe que Deus que provém, que sustenta e tal.
certamente a igreja vai abraçar e vai ajudar aquela pessoa, assim como ajuda pessoas que não são cristãs também. Mas a ênfase aqui é que o cristão, ele sabe que Deus vai prover de alguma maneira para ele, né? Então, a nossa petição, ela deve ser moderada por isso, né? Dá-nos o que é necessário, Senhor, para a nossa vida, né? E Deus tem dado muito mais para nós, né? Convenhamos, né, irmãos? Todos nós que estamos aqui nessa sala, nós sabemos que nós somos abastados pela graça de Deus. Compara a nossa vida com a vida de outras pessoas, outros irmãos em outros lugares, até mesmo do nosso próprio país, né? A gente conhece há muito tempo já, desde 2012, um casal de missionário que trabalha no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Vale do Jequitinhonha, em Minas, é um lugar de extrema pobreza. E é pertinho aqui. E ele trabalha lá na comunidade há muitos anos e tal. E ele ajuda as pessoas, as famílias ali e tal. Enfim, tem pessoas bem pertinho de nós que estão passando muitas necessidades e Deus tem nos dado, assim, bastante, né? A gente come bem, a gente veste bem, a gente dorme bem, graças a Deus por isso. Então, a gente precisa pensar nisso tudo, sermos gratos a Deus e pedir o sustento necessário. E certamente Ele dá, e Ele dá, às vezes, muito mais, né? Mas isso faz parte da graça e da misericórdia dele para conosco. Quinta petição, verso 12. Verso 12. A quinta petição aí já é uma questão dos pecados, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O pecado é uma dívida para com Deus. Envolve tudo que é contrário à santa vontade de Deus. Então, é por isso que Jesus está ensinando, olha, você tem que pedir perdão, perdoa-nos as nossas dívidas. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Quem pagou ela foi Jesus na cruz. E nós somos chamados a sempre arrepender e confessar os nossos pecados, porque nós já somos perdoados, né, em Cristo Jesus. Mas nós precisamos dessa aplicação do perdão diariamente em nossa vida. Porque nós ainda somos pecadores. Perdoados, é verdade, mas pecadores. Na primeira carta de João, ele fala assim, olha, se alguém disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Ele é mentiroso, porque nós pecamos. Então, nós precisamos da aplicação desse perdão que Cristo nos deu na cruz todos os dias. E é por isso que todos os dias nós precisamos orar, Senhor, perdoa os nossos pecados. E tem que dar nome para os pecados, né? Porque Deus conhece os nossos pecados. Agora, veja a sequência aí. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse temos aqui, nós temos, assim como nós temos, Senhor, nós já temos perdoado. Indica a necessidade de sempre sermos perdoadores. Aí nós fazemos uma ligação aqui com o que Jesus disse para Pedro. Não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. É quantas vezes precisar perdoar. É aquilo que Jesus fala na parábola de Mateus 18, que a gente pregou há um tempo atrás na igreja. É aquilo que Jesus fala no verso 14 e 15 do nosso texto. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes as ofensas, aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Não é que o seu perdão para com o seu próximo vai liberar o perdão de Deus sobre a sua vida. Não é isso. Ele está ensinando que qualquer ofensa que os homens fizerem contra você não se compara à sua ofensa para com Deus. O seu pecado é uma ofensa, é uma dívida. Então é necessário que nós sejamos perdoadores, pois somos pecadores e carecemos do perdão. E se Deus nos perdoou uma dívida muito maior, impagável, né, como diz a parábola, era uma dívida impagável. E aí o Senhor perdoou. É a parábola do credor incompassível.
Então, se nós não temos, então, condição de perdoar, é que, na verdade, nós nunca fomos crentes. Então, não tem jeito de nós sermos perdoados. Vocês entendem a conexão das coisas que Jesus está falando aqui? Repetindo, não é o seu perdão a base do perdão de Deus, mas é a partir do perdão de Deus para com a sua vida é que você tem condição de perdoar as pessoas. E você deve fazê-lo. Porque senão, como que você vai se identificar como cristão? A sua dívida foi paga e ela era impagável. Então, aquilo que os outros fazem contra você é fichinha perto das suas graves e das ofensas e da sua dívida para com Deus. Uma última coisa nessa... Oi? Desculpa. Aqui o exercício da misericórdia é Deus, na verdade, não... É porque quando a gente começa a ler, dá aquela... Exatamente o que você acabou de dizer que não é, que é como se fosse condicional. Mas, na verdade, não é que é condicional, é que quem realmente é cristão, ele pratica o exercício da misericórdia. E aqui é ele ensinando o exercício da misericórdia que Deus tem conosco, para que a gente também pratique, né? Entendi. Sim. Sim, não, sim, é exatamente esse ponto. Você não pode pensar, né, que, então, se eu perdoar os homens, quer dizer que Deus vai me perdoar. Não, não é essa condicional, né? Não pode ser assim, porque, na verdade, não existe mérito nenhum na nossa salvação, no perdão que nós recebemos. É graça, né? O perdão é graça de Deus para conosco. É o que Jesus está ensinando aqui. Olha, se vocês receberam essa graça, se vocês é exigido de vocês apenas que vocês tenham fé em Cristo Jesus, não que vocês façam nenhum tipo de sacrifício. A salvação, o sacrifício já foi feito. E o que é exigido de nós? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Né? Então, no perdão, o que é exigido de nós? Que nós sejamos perdoadores. Ué. Nós já fomos perdoados. Aí você volta lá na parábola do credor incompassível de Mateus 18. Né? E aí Jesus fala, se você não perdoar, meu amigo, fica difícil, porque se você não perdoar é porque você não é crente. Você não recebeu esse perdão de Deus, né, na sua vida. Você simplesmente acha que pode viver sem perdoar as pessoas, e a sua ofensa contra Deus é muito maior. Então a ideia é essa mesmo. Vamos para a última petição. Eu vou pedir 10 minutinhos a mais para terminar essa parte de hoje, porque semana que vem é outro assunto, é o batismo, e não tem nada a ver. Eu só vou terminar sexta e nós vamos falar da importância da vida devocional rapidinho aqui. E aí nós encerramos a aula de hoje. Semana que vem a gente fala de batismo, tá? Sexta petição, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tentação e provação é a mesma palavra grega, só que, como diz Tiago, capítulo 1, nós não somos tentados por Deus, Deus não tenta ninguém, então a gente distingue uma palavra da outra de acordo com o contexto, né? Se a oração aqui não nos deixe cair em tentação, a petição está se referindo à tentação que o diabo, né, traz na vida da pessoa, que o próprio coração, né, enganoso nosso nos leva, não a provação. A provação, Jesus não faria uma oração desse sentido, né? Não nos deixe cair em provação, porque a provação, ela vem de Deus e ela é benéfica para a vida do crente. Então, nós somos inclinados ao pecado, e por isso pedir proteção contra a tentação é importante. Esse pedido, ele não deve ser considerado como assim, ó Deus, o Senhor me protege aí e é isso aí, tá? Não é um ato passivo, é um ato ativo, que a gente não pode ficar... para que a gente não fique fragilizado, suscetível à tentação. Olha só, o diabo, logicamente, ele não é todo poderoso. E ele já está derrotado. Só que por um pouco de tempo, até que Jesus volte, ele ainda tem alguma ingerência nesse mundo. A gente sabe disso. Né? Então, o que acontece? Você é tentado. Nós somos tentados diariamente. Só que se nós estamos firmes, fortes na fé, essa tentação ela vai chegar e
e vai ser bem mais difícil da gente ceder a ela. Só que pense aquela pessoa que está ali bem assim, vivendo uma vida cristã bem mais ou menos, né? Ela não ora, ela não lê Bíblia, ela não vai à igreja, ela não vive nada daquilo que é meio de graça para a vida dela, nenhuma disciplina espiritual, nada. Ela está assim, vivendo ali, eu sou cristão e tal. Aí, quando a tentação chegar, ela vai ser muito mais fácil dela cair na tentação. Então, não nos deixes cair em tentação não pode ser tomado como uma atitude simplesmente passiva, né? É algo ativo. Nós oramos e nós vigiamos. Não é isso que a Bíblia diz? Orai sem cessar, orai e vigiai, quando Jesus estava lá com os discípulos no Getsêmani. A primeira carta aos Coríntios, eu vou ler esse texto aqui rapidinho. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. Que acabar aqui, eu vou mandar esse material para vocês, e aí tem os versículos todos lá, tá? 1 Coríntios 10, 12 a 13, fala assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Esse é um versículo muito importante para todo cristão, né? A gente não pode achar que está naquele nível lá, eu sou o suprassumo do crente, eu nunca vou cair em pecado. Não, a gente precisa orar, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, fortalece-nos, né? Dia após dia, e a gente vai fazer o uso de todos os recursos que Deus nos deu para o nosso fortalecimento. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha só isso aqui. O diabo ele não pode tentar você mais do que a capacidade humana. Até porque quem controla as ações do diabo é o próprio Deus. O diabo ele não está soltinho aí, fazendo tudo que ele quer do jeito que ele quer. Deus tem o controle sobre as ações do inimigo, obviamente, né? Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus, no sentido de nem ele escapa do controle do Deus Todo-Poderoso, né? É só você se lembrar de Jó. Quando o diabo vai lá falar com Deus, aí Deus fala com ele, você vai fazer só isso aqui. E ali, quando Deus fala assim, só não toque na vida de Jó, não é que Deus está pedindo para o diabo, ele está ordenando para ele, você não tem poder para tocar na vida dele, matar ele, porque isso eu não dei permissão. Então, é por isso que a tentação ela não é algo fora da nossa condição de resistir. Deus é fiel, segue o texto, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, está vendo aí? Deus não vai permitir que nós sejamos tentados além da nossa força. Então, quando alguém cai em pecado e fala assim, a tentação foi muito forte, era o diabo, né? Não, é só ler para ele, 1 Coríntios 10, 13. Olha, Deus não deixa você ser tentado além das suas forças. Você foi porque você estava fraco, porque seu coração quis, né? Você é o que Tiago diz, né? Nós somos levados pela nossa própria cobiça, a cobiça do nosso coração, que nos leva a cair em tentação. Ele não vai permitir que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, isso tem conexão com essa oração. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Fortalece a nossa vida. E a nossa oração precisa ser nesse sentido mesmo, para que a gente resista, né, ao mal, à tentação. Resistir, pois, ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz a Escritura Sagrada. E aí a oração termina com, mais uma vez, exaltando e glorificando a Deus, reconhecendo que tudo pertence a Ele, o reino, o poder e a glória. Então, o poder pertence a Deus. Tudo aquilo que foi pedido aqui por Jesus Cristo e que Ele ensina aos seus discípulos, né, eles devem pensar, tudo vem de Deus. O poder é Ele que tem para dar, quando Ele quiser, a nossa vida. Então, essa é uma oração completa. Ela é um modelo para as nossas orações, tanto de gratidão, como de adoração, de confissão, de petição, né? Ela não é uma oração feita para você ficar repetindo ela simplesmente. Não que nós não possamos fazer isso, obviamente, né, na nossa vida. Não tem problema em repetirmos a oração, desde que ela não seja só um negócio maquinalmente repetido na nossa vida. Nós precisamos orar e entender aquilo que nós estamos falando. E claro, né, o Senhor Jesus Cristo, ele
ensinou uma espécie de modelo. Tanto que as suas orações, se você catalogar as orações de Jesus aqui nos evangelhos, você vai ver que ele orou, né, de uma maneira bem abrangente e com as palavras ali necessárias para aquele momento, e é assim que nós somos ensinados a orar. Então, meus irmãos, nós precisamos orar. É um dever, é um privilégio, e nós precisamos pensar naquilo que nós oramos e crescer nesse momento de oração e de comunhão com Deus. E eu quero falar rapidamente sobre a importância, então, da devocional, que junta as duas coisas, oração e Bíblia, oração e palavra. Tá? O Elben César vai definir práticas devocionais como exercícios de sobrevivência e plenitude espiritual. São exercícios de sobrevivência da nossa caminhada cristã. O que é a devocional? A vida devocional é a leitura da palavra junto com a oração. É buscar, é uma busca do próprio Deus para saciar a sua vida, a sua alma, né? É uma busca do próprio Deus para que você seja alimentado. É análogo ao alimento físico. Você precisa comer todo dia. Pode ficar ali uns 2, 3 dias sem comer, mas você vai passar mal, você vai perder peso, vai acontecer um monte de coisa. Você precisa comer diariamente. Nem que seja pouco, mas precisa. Então, se o alimento físico é necessário e a gente faz questão de comê-lo, né? A gente prepara comidas gostosas, a gente come em restaurantes, comidas boas, lanches, tudo mais saboroso e etc. e tal, e a gente ama tudo isso, por que com o alimento espiritual a gente vai viver só de qualquer maneira, entende? Né? Não, eu vou fazer uma leitura bíblica aqui de uns 15 segundos e vou fazer uma oração de mais uns 10 segundos e vou embora. Semana que vem eu pego a Bíblia de novo. Não. A devocional, ela envolve você ler a Bíblia, que é Deus falando, e você orando, que você está falando com Deus. E há várias maneiras de fazer suas devocionais. Eu quero dar apenas algumas sugestões aqui. Eu acho que o ideal é que cada um monte a sua maneira de fazer a devocional, né, personalizado, porque você tem as suas características, você tem o seu tempo, então tem que ser personalizado, na minha opinião, tá? A prática devocional. A primeira sugestão minha é que você precisa reservar um horário específico para isso. Por quê? Porque a constância, ela se dá quando você tem um horário estabelecido, é um encontro, é um compromisso agendado, entende? E assim, você sabe qual que é o melhor horário para esse encontro, obviamente dentro do seu trabalho, do seu dia a dia. Então, aquele momento ali de ler a Bíblia com qualidade e orar. Ler com qualidade e orar não quer dizer tempo, tá? Você pode ficar 2 horas ali pensando em várias outras coisas. Aí você pode ficar 20 minutos tendo uma leitura de qualidade e uma oração de qualidade. Então, não é simplesmente a questão da quantidade do tempo. É a qualidade com que você vai fazer isso. Por isso que a gente fala de reservar um horário, escolher um local que você tenha, né, oportunidade de ficar ali, no seu a sós com Deus, em silêncio e tal. A leitura bíblica, ela é importante que você anote, que você marque. Então, tem Bíblia hoje de tudo quanto é jeito, com borda para anotação, ou você pode rabiscar a sua própria Bíblia. Para quê? Para que você não simplesmente leia, mas para que você entenda o que você está lendo. E para que você busque entender aquilo que você não entende. Você leu aqui alguma coisa e você não entende a palavra, não está entendendo o sentido. Nós temos recursos demais para te ajudar, né? Nós temos comentários, nós temos Bíblias com comentário, tem pregação na internet, tem tudo, tem tudo. Tem os estudos que você tem na igreja para te ajudar a entender. Então, às vezes, você leu alguma coisa, e isso é o que a gente mais ouve das pessoas, né? Eu vou ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Mas se você não começar a ler, quanto que você vai entender? Né? Você vai entender nunca. Eu sei que ler o livro de Levítico é um negócio difícil para quem está começando, por exemplo, né? Ler o livro das crônicas, eu sei que é difícil, eu já comecei um dia também, né? Eu sei que é complicado. Só que você precisa ler, e vai lendo, né? E vai lendo e orando e pedindo a direção do Espírito Santo.
para que você comece a leitura, para que você termine a leitura sob a direção do Espírito Santo de Deus, nas suas orações, na sua leitura. E com a caminhada, o progresso da caminhada cristã, você vai aprendendo muitas coisas novas e você vai tendo habitualidade com a palavra de Deus. Isso é importante. A palavra de Deus, ela precisa estar entranhada em nós. Como que isso acontece? Quando a gente lê, quando a gente ora. Isso é prática devocional, né? Você precisa fazer orações específicas, né, sobre aquele texto que você leu. Isso é interessante, ajuda, né, a gravar. Você pode memorizar passagens bíblicas. Isso tudo é válido na sua prática devocional. A ideia de meditar, né, o conceito de meditar do povo judeu é diferente do conceito do budismo, por exemplo, que é aquele zen lá que você fica viajando lá na maionese. Não tem nada a ver meditar no pensamento judaico nesse sentido. Meditar no pensamento judaico é você balbuciar, você recitar aquilo que você está lendo. A ideia do pensamento judaico é essa. Por isso que você vê lá os judeus lá na sinagoga repetindo, né? Repetindo e tal. Já respondo a sua pergunta, viu, Eliana? Só um minutinho. Então, é algo que nós precisamos pensar para fazer na nossa devocional. Não simplesmente ler, mas pensar no que está lendo e tentar até memorizar alguma dessas textos que a gente lê. Tem gente que tem mais capacidade para memorizar do que outros, então tem gente que vai memorizar aí quase que a Bíblia inteira. Outras pessoas não têm tanta condição de memorizar, mas você pode ler aquele texto várias vezes. O ideal é que, com o passar do tempo, você tenha condição de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia toda é um livro só que fala de um personagem, Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Então, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai entender melhor toda a estrutura da Bíblia, né? E, logicamente, de tantas outras coisas. As conexões, né? Eu sempre falo para as pessoas, você quer entender Levítico, você precisa ler Hebreus. Vai falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, porque o livro de Hebreus está falando que todo aquele sistema de sacrifício que Levítico coloca já acabou em Cristo. Só que se você lê Levítico e nunca lê Hebreus, você nunca vai fazer essa conexão, né? Se você lê os profetas que falam do Messias e não lê os evangelhos, você não vai saber que se cumpriu em Jesus. E tantas outras coisas. Se você ler lá sobre a Terra Prometida e assistir a novela da Record, você vai achar que você está buscando a Terra Prometida aqui também. Só que lá no Novo Testamento vai falar que a nossa Terra Prometida não é aqui. É no novo céu e nova terra restaurada. Então, essas conexões você faz quando você tem todo a ideia da Bíblia toda ali juntada na sua mente, ou pelo menos uma boa parte dela. Como que você faz isso? Lendo a Bíblia, né? Então, eu sei que a caminhada é longa e a gente vai aprender a vida inteira, né? Não pense que os pastores sabem tudo da Bíblia, sabe nada. A gente também está aprendendo, porque a Bíblia ela é viva e eficaz. Ela continua falando conosco e nós também precisamos nos debruçar sobre ela, estudar e aprender e buscar, e a gente vai esquecer coisas que nós vamos precisar voltar também. Então, a prática devocional ela é um negócio que precisa acompanhar a sua vida toda. A vida toda. Você não pode simplesmente falar assim, agora eu acabei, não vou fazer devocional mais não. Não vou ler a Bíblia nem orar mais, porque eu já cheguei a um nível de conhecimento que já está bom. Nunca. Acabou. Esquece isso. Você precisa constantemente ler, pensar no que você está lendo, tentar tirar o máximo daquele texto, as aplicações, orar sobre aquilo que você está lendo, né? Por exemplo, nós vemos aqui a oração do Pai Nosso. Então, você vai orar e falar, Senhor, me ajuda a glorificar ao Senhor, venha o teu reino aqui, me ajuda a proclamar as verdades da tua palavra, e que a sua vontade seja feita na minha vida, me dá o necessário, Senhor, o pão nosso de cada dia, me ajuda a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Então, são coisas que você traz para a sua oração, e você enriquece a sua oração, inclusive, né?
quando você lê a Bíblia, quando você ora sobre aquilo, suas orações, elas são enriquecidas, né? Você não precisa ficar repetindo oração e tal. Você sabe o que falar com Deus, né? Você tem conteúdo para falar com Deus. Os salmos eram orações cantadas. Você pode ler os salmos, é uma maneira de você orar também, né? Então, a Bíblia, a devocional, ela é uma prática riquíssima. Você deve fazer constantemente, né? Você tem o individual e você tem o familiar. O familiar é o culto doméstico que você pode fazer com a sua família, né? E aí eu quero enfatizar, para encerrar, que a devocional particular e o culto familiar pode ser algo que você faz ali num espaço de 20 minutos, de meia hora, e com qualidade, né? Como eu disse, é mais importante a constância, a fazer sempre, do que você fazer, eu vou fazer 2 horas de culto aqui com a minha família, eu vou ficar 2 meses sem fazer culto familiar. Eu vou fazer uma devocional aqui agora, que eu vou ler o livro de Romanos todinho, mas aí você passa 4 meses sem pegar na Bíblia. Não adianta, né? A questão não é a quantidade de horas de leitura atropelada ali e tal. A questão é você tentar manter pelo menos diariamente, um a sós com Deus e um culto familiar. Culto familiar. Como que você faz um culto familiar? Lê uma passagem bíblica, canta alguns cânticos, ora em família, né? Traz uma explicação ali daquela passagem, aplica aquela passagem para a sua família, né? E ora encerrando, agradecendo, pedindo. Culto doméstico. Você pode aproveitar a exposição de domingo para comentar com a família sobre o que foi falado no culto. Culto doméstico, você pode fazê-lo de diversas maneiras também. Aqui na minha casa, por exemplo, hoje a gente faz culto doméstico com o Samuel. Então, a gente faz ali com o material dele, né? A nossa prática devocional em família é com ele, então a gente lê o texto para ele, explica o texto para ele, aplica o texto para ele, aí a gente ora, a gente canta e a gente põe ele para memorizar alguns versículos e as perguntas do breve catecismo. Então, é o nosso culto doméstico. Agora que que eu estou online no seminário, a gente faz sempre de manhã, no horário do meu intervalo de aula. Então, ou à noite também. Então, culto doméstico você também pode fazer, faz parte da sua prática devocional em família. E vocês, se não estiverem fazendo e fizerem, vocês vão experimentar quanto isso é abençoador e fortalecedor na nossa vida. Eu vou encerrar por aqui, que eu tenho que responder perguntas e eu não quero avançar muito no horário. A gente está retornando aí, né, também enferrujado, então eu passei um pouco do horário. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui no chat que é da nossa irmã Eliana. Deixa eu abrir aqui. A paz. O que significa perseverar em oração? Fala no sentido, por exemplo, orar por cura. Isso não é idolatria? Olha, a Bíblia, ela nos diz para perseverar em oração. Então, a Bíblia está falando, nós devemos fazê-lo. O perseverar em oração é a gente continuar orando, não desistir. Por exemplo, essa questão da cura, Deus, ele não nos disse nada assim que nós devemos parar de orar pela cura de alguém. Nós podemos orar por isso, e nós devemos, como nós fazemos mesmo. Senhor, cura o fulano, nós podemos orar. Só que, lembrando, né, seja feita a vontade do Senhor. Então, uma coisa não interfere na outra, e eu não acho que seja uma idolatria esse exemplo que você deu, questão de orar pela cura de alguém, né? Porque isso é algo que a Bíblia nos ensina a fazer. E eu sempre gosto de pensar o seguinte, quando tem algum ente querido meu que está doente, já teve na minha família, né? Nós vamos orar para ele ser curado. Contudo, é sempre a vontade do Senhor que vai ser feita. E nas nossas orações nós vamos nos conformando à vontade do Senhor. Eu nunca me esqueço de um primo, 32 anos, sofreu um acidente, eu acho que eu já contei isso para alguns dos irmãos, e na última noite que eu fui passar com ele lá no hospital, ele morreu, de manhãzinha. E naquela noite, a minha oração é que a família inteira estava orando assim, Senhor, cura ele, cura ele, cura ele.
Aí eu fiquei pensando, falei, eu também quero que o Senhor cure ele, mas eu preciso orar entendendo que é a vontade de Deus que vai ser feita. Porque às vezes aí pode se tornar uma idolatria, Eliana, quando a pessoa, ela acha que é o poder da oração dela vai até mudar a vontade de Deus. Aí é idolatria, né? Ele ora tanto assim, não, eu quero que essa pessoa seja curada, eu vou determinar em nome de Jesus, né? Vai ser curado pelo poder da minha oração, vamos fazer uma corrente aqui de oração, que a nossa fé vai mudar Deus de ideia. A pessoa nunca fala isso, né? Mas é isso que está no coração dela. Aí é idolatria, assim. Aí, voltando à história do primo, aí eu orei, naquela noite, falei, Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Eu quero que ele seja curado, mas eu não posso mudar a vontade do Senhor. Naquela manhã ele veio a falecer. Então a gente entende que aquela era a vontade do Senhor. E é lógico, né? Ele não veio a falecer porque eu orei naquela noite passada, né? Não é isso que eu quero dizer também. Eu quero dizer que a nossa oração, ela precisa ser sempre nesse sentido, por mais doloroso que seja, a gente saber, né? A gente pensar nessa questão. Porque quando a gente ora por cura, a gente está esperando que aquela pessoa seja curada. Mas pode ser que Deus não quer curar aquela pessoa. E isso não é um problema para a soberania e a glória e o poder de Deus. Até porque ele tem a nossa vida em suas mãos e ele que determinou o tempo de cada um aqui. Então eu vejo que pode ser idolatria nesse sentido que eu te falei. A pessoa está achando que a oração dela vai mudar a vontade de Deus. Coitado. Não vai. Está respondido, minha irmã? Agora, perseverar em oração, a gente precisa mesmo. Isso aí, Deus nos manda fazer e não tem problema você perseverar em oração. Sempre lembrando que é a vontade de Deus que vai ser feita no final das contas. E aí a gente volta lá atrás, né? Mas por que então que eu preciso orar? Porque Deus deve ser glorificado com a nossa oração, porque nós devemos ser quebrantados, porque nós devemos ser colocados no nosso devido lugar, entre outras coisas. Que aquele autor vai falar no livro lá, se Deus já sabe para que orar. Mais alguma pergunta, gente, para encerrarmos? Então, nisso tudo que você estava comentando aí, eu lembrei de um versículo que está lá em Filipenses 2:12, que fala assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a ideia de desenvolver a salvação é justamente esse crescimento, né, que a gente vai perseguir, né, no momento em que a gente tem essa questão de perseverar em oração, de fazer a nossa devocional, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, né? E é isso que Deus quer da nossa vida, né? Que a gente desenvolva a nossa salvação. E Ele quer ouvir a nossa oração, né? Ele pode falar assim, olha, eu estou ouvindo a sua oração, mas isso não vai ser bom para você, então eu vou fazer assim, diferente do que você está me pedindo. Ok, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é soberano e o que Ele faz é sempre o melhor. Mas Ele me dá essa, digamos assim, essa diretriz, essa ordem, para que eu ore, para que eu peça, né, para que eu persevere em oração. É muito pertinente esse texto que você trouxe, Mauro, porque o desenvolver a salvação, né, é isso mesmo que você falou, envolve o nosso crescimento, o nosso progresso, né? A vida cristã não é um negócio estático, né? Você foi salvo, agora você fica esperando Jesus voltar aí e tal, enfim. E uma outra coisa que você me fez lembrar é o seguinte: se não fosse para a gente orar, então os salmos não deveriam existir, né? Nenhuma menção à oração do povo de Deus na Bíblia, e nem o próprio Cristo teria nenhuma menção na Bíblia das orações que ele fez. Uma das orações mais fantásticas que eu acho de Jesus é quando ele está no Getsêmani. Quando ele fala do cálice da ira de Deus. Jesus, ele sabia tudo o que ele ia passar na cruz. E mesmo assim ele fez aquela oração. Contudo, seja feita a vontade do Senhor. Quando a gente ora, a gente não sabe o que vem
daqui a um minuto, daqui a um segundo, a gente não sabe o que vai acontecer. Jesus sabia, e mesmo assim ele exaltou ao Pai, falando, seja feita a vontade do Senhor. E ele ia tomar o cálice da ira de Deus logo depois ali. É que a gente não consegue dimensionar isso, irmãos. A ira de Deus que foi derramada sobre Jesus é a ira sobre cada pecado de cada eleito de todos os tempos. A justa e santa ira de Deus. E o que Jesus orou ali? Contudo, seja feita a vontade do Senhor. Então, se a gente não precisasse orar, né, não tinha nada disso na Escritura. E o que mais tem na Escritura é isso, é o povo de Deus orando. E a palavra nos ensinando, né? Persevera, progride, avança. Então, a oração, ela nos coloca no nosso devido lugar, eu penso. Quando nós oramos, é o Espírito Santo que intercede por nós, claro, e nós somos quebrantados por Deus quando nós oramos também. É porque Deus vai falando ao nosso coração enquanto a gente ora. Muito bom. Mais Ricardo, alguém? Oi. Ricardo, uma relação que eu costumo fazer com a oração é a questão da intimidade com Deus. Ninguém consegue ter uma vida íntima com Deus, relacional com Deus, se não conversar com Deus, que é a nossa oração. Então, a partir da hora que você não ora, você não sabe quem é Deus, você não consegue se expressar para Deus e você não derrama o seu coração para Deus. Então, a intimidade que a gente tanto fala e ouve em pregação é esse momento de oração. Você não consegue ter intimidade se não orar, você não consegue ter essa intimidade se não ler a palavra. Porque como você vai conhecer o seu Deus se você não ler? E como você vai pedir se você não ora? Tem que ter esse relacionamento, né? Nosso Deus é um Deus relacional. Verdade. Mas eu ia comentar um pouquinho, isso é verdade mesmo, né? É que nem relacionamento com pessoas. Eu não consigo ter amizade com alguém sem conversar, eu não consigo, um casal, né? Você pensa no marido e mulher, como é que, gente, vai ter um relacionamento com os dois se eles não, né, não tiverem ali intimidade de conversar, de trocar as ideias e entendimento, como é que se alinha, né? Não tem. Tem muito casamento até mesmo terminando por ausência da intimidade, né? Que é até uma relação, né? Lembrei o que eu ia falar. Para quem está chegando agora na caminhada, você pode talvez pensar assim, mas eu não sei orar direito, se me pedirem para orar em público eu não sei, etc. e tal. A gente sabe que acontece isso. O caminho é você continuar na sua prática devocional, que vai te dar crescimento na oração. Você pode fazer como os puritanos faziam no passado. Eles escreviam as orações. É uma forma didática de você também pensar nas suas orações, né? Não tem problema em você orar, escrever, e você pode... E isso vai te ajudar. É uma maneira didática de você orar melhor. Tá? Só uma dica. É o diário de oração que você fala, né? Algo nesse sentido, né? Muito você bom, escrever as suas orações que te ajudam a crescer também nesse momento de falar com Deus. Mas vamos parar por aqui, já 9h30, e semana que vem a gente continua, e aí semana que vem o assunto é batismo. Esse meio de graça também. Vamos orar para encerrar. Se tiver mais alguma dúvida, depois os irmãos mandam mensagem aí e a gente vai conversando. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças por esse momento de retorno da classe de catecúmenos. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão dispostos a estudar, ver assuntos que talvez já são de conhecimento, outros ainda não, mas que contribuem para o nosso crescimento. Obrigado a Deus pelo privilégio de podermos falar com o Senhor e termos a certeza que o Senhor ouve, porque o Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é o Pai nosso que estás nos céus, mas o Senhor também é aquele que está conosco, aquele que encarnou, aquele que habita em nós, por meio do teu Espírito Santo.
Muito obrigado, ó Deus, por este grande privilégio e que cada irmão aqui, ó Deus, continue, ó Pai, na sua caminhada cristã, crescendo no uso dos meios de graça e aqui hoje falando da oração. O Senhor os ajude a orar com constância, com sabedoria, com moderação, com perseverança, como diz a tua palavra. Orar, ó Deus, firmado em Cristo Jesus, o seu Redentor, o seu Salvador. Que o Senhor, ó Deus, nos dê crescimento e que façamos uso correto, diligente, constante da prática das devoções, da leitura da tua palavra, da oração, do culto familiar, do culto individual a Deus, para que sejamos fortalecidos e tenhamos progresso na nossa caminhada cristã. Ajuda cada um aqui e o sustenta, ó Deus, continua a guardá-los, livra-os do mal, livra-os, ó Deus, das tentações do inimigo, fortalecendo-os na fé. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.